Olá pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouco sobre o tratamento sistemático do equilíbrio iônico. Esse tratamento sistemático ele vem em complemento aos dois vídeos anteriores que nós falamos sobre o balanço de massa e o balanço de carga, que são duas ferramentas utilizadas para resolver problemas envolvendo equilíbrios iônicos. Esses problemas nada mais são do que a compreensão desses equilíbrios e posteriormente a quantificação das espécies presentes nestes equilíbrios. Importante ressaltar que o tratamento sistemático a gente usa preferencialmente, quando nós temos equilíbrios mais complexos ou o que a gente chama de equilíbrios simultâneos, quando a gente tem um equilíbrio ácido-base concomitantemente com uma precipitação ou com uma complexação. No entanto, esse tratamento sistemático pode ser aplicado também na resolução de equilíbrios mais simples, que é o que nós vamos ver agora. Então, o que a gente propõe aqui é entender o passo a passo da resolução de problemas de equilíbrios iônicos, de uma maneira mais metódica, de forma que a gente consiga compreender o que está acontecendo na solução e então escrever expressões matemáticas que descrevem exatamente esses fenômenos químicos. Com essas expressões matemáticas, nós geramos um conjunto de equações que vai nos permitir quantificar as diferentes espécies presentes neste equilíbrio. Vamos entender através deste exemplo. Aqui eu tenho um exemplo que pede para que nós determinemos a concentração de íons H+, fluoreto e HF, numa solução de HF, é o ácido fluorídrico, cuja concentração analítica, lembra a concentração analítica, representada por Ca, é 1 mol por litro. Tá? Então ele quer saber a concentração dessas espécies após estabelecer a condição de equilíbrio deste ácido. Cabe aqui lembrar que o ácido fluorídrico é um ácido considerado moderado, Ele não é nem forte nem fraco. Mas de qualquer forma, um ácido moderado ele não ioniza completamente em solução. O primeiro passo que nós fazemos para resolver esse tipo de problema é escrever as equações químicas de todas as reações envolvidas neste equilíbrio. Vejamos que a gente tem aqui um ácido, então nós temos aqui o ácido fluorídrico, HF, mais água. Então isso vai gerar um equilíbrio formando H3O+, mais o íon fluoreto. Então a gente tem aqui a reação de ionização deste ácido. Okay? Por se tratar de uma solução aquosa, nós temos também a autoionização da água. É o solvente, ela está presente em maior quantidade e ela sofre esse processo de autoionização, formando H3O+, e OH-. Essa é a autoionização. Então nós temos essas duas reações. De antemão, eu já posso adiantar que a gente faz algumas considerações químicas para resolver esses problemas. Por exemplo, neste caso, como a concentração do ácido é 1 mol por litro, a quantidade de H+, que vai ser gerada pela ionização do ácido, vai ser muito maior do que o H+ gerado pela autoionização da água. Então, embora o equilíbrio da água esteja presente, a gente pode descartar esse equilíbrio porque ele vai ter uma contribuição muito pequena. A segunda etapa é justamente escrever as expressões das constantes de equilíbrio. Tá? Nós vimos que então nós temos a reação do ácido fluorídrico, Eu vou escrever aqui de forma mais simples, formando H+ e F-. Então, escrever a expressão da constante de equilíbrio é escrever justamente aqui, que é a constante de equilíbrio Ka, que é então uma constante ácida, é H+, vezes a concentração de fluoreto, dividido pela concentração de HF. Se nós fôssemos considerar o equilíbrio da água, como eu já falei anteriormente que nós podemos desconsiderar, nós teríamos que então pegar a sua equação
e escrever aqui ó, a expressão da autoionização, o CATAB, né? Produto iônico da água. Mas como eu falei anteriormente, nós vamos descartar a sua contribuição. Depois de escrita essa expressão da constante de equilíbrio, né? Então toda vez que for a expressão da constante de equilíbrio, eu quero saber a relação de K com as concentrações. O terceiro passo é escrever a expressão para o balanço de carga. Tá? Lembra que toda solução ela tem que ser eletricamente neutra, então nós temos que escrever um balanço que garanta isso. Considerando o equilíbrio somente do ácido fluorídrico, o ácido fluorídrico, ao ionizar, ele vai gerar íons H+, e fluoreto, que tem carga negativa. Então, aqui, o balanço de carga, então, o balanço de carga representa, então, por BC, a quantidade de íons H+, ou seja, a quantidade de íons positivos, tem que ser igual à quantidade de íons negativos, que aqui é somente o íon fluoreto. Ok? O quarto passo é escrever o balanço de massa para esse equilíbrio. Balanço de massa ou balanço de matéria, a gente simplifica como BM, ele vai levar em consideração justamente a conservação de matéria. Então, nós observamos nos vídeos anteriores que para um ácido que está em equilíbrio, a concentração analítica deste ácido é igual à soma de todas as espécies que contêm aquele determinado elemento que compõe o ácido. Nesse caso, nós temos aqui o fluoreto e o ácido fluorídrico. Parte do ácido permanece na forma molecular e parte do ácido é então ionizado, formando fluoreto. A soma dessas duas concentrações correspondem à concentração total, ou seja, a concentração analítica do ácido. Então aqui nós temos HF mais a concentração de fluoreto. Nós sabemos que a concentração total dessa solução em relação ao ácido fluorídrico é de 1 mol por litro. Por fim, observe que nós vamos ter aqui uma equação, 2 e 3. O quinto passo para resolver então o que está sendo pedido, que é calcular as concentrações do equilíbrio das espécies, é resolver o sistema de equação que foi formado. E nós formamos justamente este sistema de equação. Aqui corresponde a constante ácida, tá? De ionização do HF, aqui é o balanço de carga e aqui é o balanço de massa. Tá? Nós temos então 3 equações, então nós vamos observar se o sistema tem solução. Como que a gente sabe se um sistema de equações tem solução? O número de equações tem que ser igual ou maior que o número de incógnitas. Ok? O que é incógnita? É tudo aquilo que eu quero descobrir. Tá? Então, quantas equações eu tenho aqui? 1, 2 e 3 equações. Quantas incógnitas eu tenho? Então, aqui, ó, 3 equações. Quantas incógnitas? Eu tenho que descobrir a concentração de H+, eu tenho que descobrir a concentração de fluoreto e a concentração no equilíbrio de HF. Vamos ver se essas equações contemplam todas essas incógnitas. Sim. Então, nós temos 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Então, o número de incógnitas aqui também é 3. Logo, o meu sistema tem solução. Então, eu tenho que agora fazer alterações algébricas, substituições algébricas, de forma que eu consiga ir isolando um ou outro, né, uma ou outra espécie nessas equações para poder calcular a concentração de cada uma delas. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Simples, ó, a própria equação ela já nos permite fazer algumas simplificações. Olha, a minha concentração de H+ é igual à concentração de fluoreto, ok? Então, nós podemos já fazer essa substituição aqui, ó. Fluoreto vai ser igual à concentração de H+.
observe que a gente pode então escrever H+, vezes então H+, porque eu fiz a substituição, dividido por HF é igual a 6,7 vezes 10 a menos 4. Preciso saber quem é HF, agora que eu tenho duas incógnitas, eu preciso reduzir isso a uma só. Pela equação 3, HF, né, eu posso passar o fluoreto para cá e eu vou ter que HF é 1 menos a concentração de fluoreto. Então eu reescrevo novamente essa equação, H+, vezes a concentração de H+, dividido por 1 menos a concentração de fluoreto. Isso é 6,7 vezes 10 a menos 4. Fluoreto nós já observamos que é igual à concentração de H+. Então aí eu posso, mais uma vez, substituir aqui, ó. H+ vezes H+, dividido por 1 menos a concentração de H+ é igual a 6,7 vezes 10 a menos 4. Veja que aqui nós chegamos numa única equação, que nós temos também uma única incógnita, que é a concentração de H+. Eu não vou mostrar aqui como que se resolve, porque isso vai ser o objeto das outras aulas, tá? Mas de forma mais direta, se eu organizar esta equação, nós vamos chegar numa expressão quadrática, H+ ao quadrado, mais 6,7 vezes 10 a menos 4 vezes a concentração de H+, menos 6,7 vezes 10 a menos 4. Isso é uma expressão quadrática, né? É uma expressão quadrática, como se fosse a expressão do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, que pode ser facilmente resolvido se eu utilizar a equação de Bhaskara, né? Em que x é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Se eu fizer essa substituição e utilizar a equação de Bhaskara aqui, eu vou encontrar que para esse equilíbrio a concentração de H+ vai ser igual a 0,0256 molar. A concentração de fluoreto também, porque a concentração de H+ é igual à concentração de fluoreto. E por fim, a concentração de HF é 1 menos a concentração de fluoreto, né? Que seria exatamente 0,97 molar. Esse seria o resultado. Não se preocupem agora se vocês quiserem tentar resolver, né? Por conta, é um bom exercício, mas a ideia principal dessa videoaula era mostrar para vocês as etapas utilizadas na resolução de um tratamento sistemático. Então, recapitulando brevemente, a primeira coisa, nós escrevemos as equações químicas que descrevem os processos que estão ocorrendo em solução. Posteriormente, escrevemos as expressões da constante de equilíbrio das reações envolvidas, né? Aquelas que têm, né, que atingem o estado de equilíbrio. Fazemos o balanço de carga e o balanço de massa. A expressão da constante de equilíbrio com o balanço de carga e o balanço de massa constituem um sistema de equações que, ao serem resolvidos, permitem calcular a concentração de todas as espécies presentes no equilíbrio. Então, essa é a maneira de usar o tratamento sistemático. Esse tratamento sistemático ele pode ser mais simples ou mais complexo, dependendo justamente do equilíbrio presente em solução. Até mais, pessoal!